Olá, querido. Antes de abrir a palavra de Deus com você, eu quero te mostrar um vídeo que eu postei aproximadamente um ano e meio atrás, para todos aqueles que gostam de acompanhar os eventos finais da história do mundo. Um vídeo voltado para as profecias bíblicas, uma série que mostra os eventos finais da história do mundo. Portanto, nesse momento, assista esse vídeo com atenção. Mas você, Daniel, feche estas palavras. Cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão dele e para ele, e a ciência se multiplicará. O fim do mundo realmente ocorrerá? Se for, quando? Esta é uma das mais importantes e misteriosas perguntas de todos os tempos. O profeta bíblico Daniel predisse claramente que ao final da história do mundo, nós veríamos um aumento dramático no conhecimento. Já aconteceu? Considere, por exemplo, como os meios de transporte mudaram dramaticamente em épocas recentes. Por 60 séculos, o meio mais rápido de transporte foi viajar a cavalo. Agora, viagens que demoravam meses são realizadas em minutos. Em uma geração, a revolução dos computadores trouxe mudanças tão radicais que nossos antepassados jamais imaginariam. Mas numa interpretação mais exata deste verso, é que o conhecimento a respeito dos livros proféticos aumentaria. E como predito, foi isso que aconteceu. Mas as profecias de Daniel não são as únicas na Bíblia que falam dos sinais do tempo do fim. O que mais pode estar escondido dentro dos antigos textos das Escrituras? E você ouvirá de guerras e rumores de guerras. Não te preocupes, porque todas estas coisas virão, mas passarão. Mas não é o fim ainda. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Qualquer um pode ver em todo o mundo o quanto forças políticas e naturais têm tornado o nosso mundo moderno um lugar perigoso para se viver. Pense nisto. Nos últimos 100 anos, o mundo inteiro enfrentou 2 guerras mundiais, vários outros conflitos, sem mencionar o aumento de ataques terroristas. Além disso, um aumento na taxa de mortalidade em desastres naturais, incluindo terremotos, incêndios, inundações, tornados, tormentas assassinas num clima bizarro, tudo a caminho da destruição final do planeta. Incrivelmente, o apóstolo João profetizou que ao se aproximar o tempo do fim, aumentaria a habilidade do homem em destruir o planeta. Apocalipse 11, verso 18, diz que virá o tempo em que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Está claro que esta previsão foi vividamente cumprida. Por séculos, o homem apenas fazia suas guerras com lanças fumegantes ou seus canhões a pólvora. Hoje, possuem armas devastadoras que podem rapidamente exterminar com a vida no planeta. Fato é que Jesus profetizou que se sua vinda fosse adiada, ninguém sobreviveria. O próprio Cristo nos alertou sobre estes perigos, mas que eles seriam apenas o início do fim. Poderia o homem fazer alguma coisa que pudesse dar início ao tempo do fim? Saiba que os últimos dias serão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, irreconciliáveis, fofoqueiros, sem domínio próprio, grosseiros, sem consideração com o bem. Ninguém que haja vivido pelas últimas décadas poderá negar a contínua e espantosa queda moral de nossa sociedade moderna. Cada geração, continuamente, abre um envelope de aceitação comportamental. Como resultado, cada uma das gerações sucessoras operam sob um padrão moral mais baixo do que o seu padrão anterior. Infelizmente, parece não haver um fim a essa trilha vergonhosa.
Nos dias de Noé, a decadência moral condenou o planeta à destruição com o dilúvio. Nos dias de Ló, as perversas e depravadas Sodoma e Gomorra foram cidades consumidas com o fogo do céu. Assim como nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu da cidade, caiu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em nossos dias, poderia ser incontrolável imoralidade e perversão, novamente motivo para uma condenação vinda do céu. Portanto, uma grande notícia para os últimos dias, antes da volta de Jesus, foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas por todo o mundo. Então este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo, mas ainda mais, a Bíblia também nos alerta que entre as forças do bem e do mal, em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon. A qualquer momento, uma crise global sem explicação atingirá todo o planeta, numa crise tão devastadora que o mundo jamais viu. Haverá então grande tribulação, como jamais se viu anteriormente, nem jamais haverá. Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto, um asteroide ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes. Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato, ela revela as dramáticas cenas que se seguem. Mais adiante você compreenderá mais sobre essas surpreendentes, chocantes eventos que muitos cristãos ainda não estão preparados. Agora preste muito atenção. Há um detalhe importante aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 21, em que Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. E o verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por isso, nesse momento, quando nós lemos o sermão profético que Jesus fez aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós percebemos que os acontecimentos finais da história do mundo serão rápidos. Bem, eu quero concluir com o seguinte: ainda não é o fim, mas é o início das dores. Vários acontecimentos, eles estarão ali integrados, ocorrendo juntamente ao mesmo tempo. Não é um acontecimento só. São vários acontecimentos que demarcarão ali a pregação do Evangelho, o movimento de pregação do Evangelho no mundo, assim também como a movimentação da igreja, para que isso possa ser possível, que irão denotar então o período, o término do fim do tempo da graça. Ou seja, a porta da graça não se fechou ainda. Mas há sinais evidentes, concretos, de que nós estamos muito próximos, bem perto, do fechamento da porta da graça. É exatamente sobre esses acontecimentos que nós iremos conversar no nosso próximo programa.
Mas antes lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito.